Só vou rapidamente explicar, a Elisiane vai explicar com mais detalhes, mas a Escola de Líderes tem como um de seus objetivos a criação de uma política pública, que é o tema da aula de hoje, que a Elisiane vai estar explicando como a gente vai trabalhar em cima disso. Mas nós temos muito que o líder precisa ser proativo, que o líder precisa, no século XXI, ter essa proatividade, estar com os seus compromissos, né? Então, a escola nos exige um pouco de mais tempo, daqui a pouco mais aulas, como a aula de hoje, que é uma aula extra, como as aulas síncronas, enfim, mas tudo isso sempre voltado a entregar o melhor conteúdo para vocês. Nós queremos receber, através de cada um dos alunos da Escola de Líder, o melhor material desse trabalho, que é essa formulação dessa política pública, para que nós possamos auxiliar nossos mandatários, aqueles que hoje já estão no mandato, né? Aqueles que daqui a pouco podem colocar em prática mais rápido, ou até mesmo aqueles que irão concorrer, tanto nessa eleição de 22 como na de 24, propostas que possam, de fato, melhorar e modificar a vida das pessoas no nosso país. Então, esse é um dos motivos da Escola de Líder, é poder receber esse conteúdo de vocês, e a aula de hoje com a professora Elisiane, nossa doutora, que vai explicar um pouquinho de que forma nós vamos fazer essa construção, na verdade, vocês vão fazer, e de que forma isso vai ser entregue, recebido, como vai ser apresentado na aula prática, na aula presencial que nós teremos lá na frente. Então, Elisiane, já te passo de imediato a palavra. Muito obrigada, Guto, nosso gestor da Fundação Nacional. Estamos aí iniciando mais um ano de atividades, o ano da eleição, de forma bem instável, né? A gente não sabe se as coisas vão abrir, se não vão, mas nós precisamos nos preparar para o que se avizinha, que é a eleição. A Escola de Líderes, ela foi uma escola disputada, primeiro solicitada por muitos, e depois, quando abrimos as inscrições, nós tínhamos mais inscritos do que vagas. E por isso que a gente reitera o quanto é importante o comprometimento de cada um e o quanto é importante essa questão da proatividade. Na aula passada, alguns companheiros fizeram uma reclamação com relação ao atendimento, que tinham mandado e-mails, que não tinham sido respondidos. Eu fiz uma fala bem dura, no sentido de que quem quer liderar tem que ter proatividade, mas, por outro lado, nós também buscamos internamente saber de que forma que nós poderíamos melhorar os processos. Então, nós fizemos contato durante a semana, abrimos os grupos de WhatsApp, possibilitamos que ali pelo WhatsApp nós tenhamos um espaço de um canal direto de vocês conosco, quando, por alguma razão, acende a luz vermelha. Então, o que eu queria pedir, nós estamos, nesse momento, com 41 pessoas na sala, e nós estamos às 19h15, então, nós estamos com 15 minutos de tolerância, e nós estamos com aproximadamente 30% dos nossos alunos em sala. Eu reitero, vocês que conhecem outros alunos, que conversam em grupos próprios do Estado, ou até particularmente, que vocês solicitem a todos que não fiquem sem acessar a plataforma. Se a pessoa ainda tem qualquer tipo de dificuldade, nos chama no privado. A Cris tem passado o dia conversando com os alunos, mas nós estamos tratando de um curso que pretende ser quase uma pós-graduação. Então, exige que o aluno estude e que o aluno nos questione. E a gente vai crescendo todos juntos. Então, vamos para a nossa questão da formulação da política pública. Eu vou compartilhar com vocês uma tela. Bom, a dinâmica de hoje é a seguinte: eu, o Guto, o professor Louro,
Nós vamos conversar 20 minutos. E depois nós estaremos abertos a questionamentos. Então, ao invés de nós ficar falando todo o tempo, a gente quer responder os questionamentos de vocês, tá? Então, a primeiríssima situação. Nós precisamos... é isso? É. Nós precisamos falar um pouquinho sobre qual é a característica desse trabalho. O que a gente pretende? Primeiro, o trabalho é individual. Ah, isso não quer dizer que eu não posso discutir com os colegas? Pode. Tu pode reunir 3, 4 colegas do mesmo estado, fazer um grupo, trocar, conversar, mas cada um terá que apresentar o seu, tá? Com pautas diferentes. Segundo, é que vocês terão que estruturar isso numa apresentação. Como assim uma apresentação? PowerPoint, Google Apresentações, Canva, Prezi, qualquer ferramenta, que nem essa que eu estou usando, essa é um Google Apresentações, para apresentar o trabalho de vocês. Então, vocês vão desenhar a política pública e vocês vão precisar apresentar ela para uma banca. Um outro item é que deve ser uma proposta inovadora que resolva uma demanda pública. Na verdade, pessoal, qual é o papel do Estado, né? O papel do Estado, e isso é fundamental quando a gente entende isso, o papel do Estado, segundo Aristóteles, é dar uma vida digna ao cidadão. Então, se por alguma razão falta alguma coisa para que uma pessoa tenha uma vida plena, o Estado tem que encostar e resolver essa demanda para que todos tenham acesso a uma vida digna. Então, a proposta hoje, com a quantidade de mazelas sociais que nós temos um grande leque aí de possibilidades de trabalho. Deve ser uma demanda da sociedade de vocês, ou pelo menos que vocês consigam conhecer muito bem a necessidade para conseguir fazer uma boa justificativa, e ela pode ser uma demanda estadual, municipal ou federal. Então, se porventura vocês têm um grande sonho de um projeto de lei federal, vocês podem desenhar essa política pública, tá? E aí vem o principal questionamento, que é como é que eu faço uma política pública? Então, eu vou começar pelos princípios da gestão pública. O principal princípio da gestão pública é o princípio da finalidade. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão que diz: até pode ser lei, mas não é justo, não é correto. Então, a lei, ela é um requisito, mas antecede a lei a questão da finalidade pública. Porque o Estado, ele precisa cuidar daquilo que é do interesse de todos. Ou de todos na concepção aristotélica, que é tratar os desiguais de forma igual no limite das suas desigualdades. Então, o princípio de uma política pública, ela tem que ter finalidade pública para todos. E aí, eu tenho que definir, eu vou dar um exemplo que quem já me viu falar já deve ter ouvido eu falar esse exemplo. O Estado pode colocar uma máquina operadora para patrolar uma terra de um particular? A grande maioria das pessoas diz não pode. E eu digo pode. Por quê?
Eu não posso pegar a máquina e botar lá nas terras do Adriano Furtado e dizer, ó, Adriano, está aqui como tu é nosso companheiro, está aqui a máquina para tu escoar a tua produção. Isso eu não posso fazer como prefeito. Mas eu posso definir que é muito importante escoar a produção, que os nossos produtores estão numa crise, eles não têm recurso e que nós vamos disponibilizar 2 máquinas da prefeitura e que a hora máquina vai custar R$ 4 e que entre os dias 1º e 30 de fevereiro estarão abertas as inscrições e todo mundo que se habilitar e todo mundo que pagar a taxa. Então, eu crio critérios e eu tenho uma finalidade pública, escoar a produção. Se nós não construir, o que eu preciso? Eu preciso dar a todas as pessoas que estão na mesma situação do Adriano, que elas também possam se habilitar, que elas também possam pagar a taxa delas e que elas também possam ser beneficiadas. Então, a finalidade tem que ser pública. E uma finalidade que é pública, ela tem que dar a todos que estão naquelas condições possibilidade de acessar. E como é que eu defino essas regras? Eu defino por lei. Então, é a lei que cria uma política pública. Ah, mas eu poderia criar por decreto? Pode. Às vezes a lei orgânica tem uma norma aberta e pode ser feito um decreto e o decreto regulamentar. A diferença de uma lei para um decreto é que a lei é aprovada pelo parlamento e o decreto é só firmado pelo chefe do Poder Executivo. Então, pode. A lei diz que compete ao município de São Paulo garantir merenda escolar em todas as escolas. E aí tem um decreto que vai criar uma política pública. No momento da pandemia, os recursos destinados à merenda escolar serão entregues às crianças através de cestas básicas que serão retiradas nas escolas, e vai ser em tal dia, em tal hora, e vai conter isso na cesta, vai conter... Eu posso fazer um decreto, o regulamento já tinha uma previsão de lei, e eu vou no decreto e só crio as regras. Mas uma política de Estado, ela precisa ter regras claras, estabelecidas por documentos normativos. Então, a primeira coisa, vocês vão criar uma política pública, pensem que ela tem que ter critérios. Depois vai ficar mais fácil ali, porque a coisa vai... esse material aqui nós vamos passar para vocês. Nós já colocamos na plataforma um outro texto, que é de um professor da UNB, que produziu um conteúdo aqui para a Fundação há alguns anos atrás. E se vocês tiverem dúvidas, nós estamos à disposição, tá? Mas vamos lá. Então, finalidade. Tem que ser uma finalidade pública. Segundo, tem que ter um instrumento normativo que diga como aquela política pública vai alcançar a todos. E aí, ou a todos que estão naquelas condições. E aí, por fim, nós temos as regras orçamentárias. Então, eu preciso estabelecer que os recursos sairão de orçamento próprio, da secretaria tal, e que eu preciso de questões orçamentárias de custeio ou não, de despesa de capital. Vamos imaginar, eu crio uma política pública e eu só vou precisar usar os funcionários da prefeitura. Não tem outra despesa a não ser isso. Eu preciso de 4 professores e esses professores já estão no quadro e eu não precisaria ter uma nova despesa. Mesmo assim, eu tenho que dizer que aqueles 4 professores, a gente precisa ter noção, sempre que a gente pensar em resolver uma questão pública, de onde é que vai sair os recursos. Gente, esse exercício que vocês vão fazer deveria ser quase uma sabatina para as pessoas concorrerem a vereadores. Porque a grande maioria das pessoas de muito boa fé, tá? Não estou nem falando dos que têm má fé, estou falando das pessoas de boa fé. Elas chegam no exercício do mandato e elas não sabem como é que elas vão realizar aquilo que elas prometeram para as pessoas. E sempre tem como realizar.
É muito comum uma frase que é assim: vereador não deve prometer estrada, vereador não deve prometer ponte, porque vereador não é executivo e ele não pode fazer isso. Isso é parcialmente verdadeiro. Porque quem aprova o orçamento é a Câmara de Vereadores. E eu posso, sim, quando a lei orgânica, quando a lei orçamentária é aprovada, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual, eu posso forçar, fazer emenda, pressionar o executivo para que sejam alocados os recursos para aquela obra que eu prometi lá na minha campanha. Então, entender essa lógica do poder público, ela é fundamental para quem quer liderar. Porque tu pode ter um monte de ideia. A Renata trabalha com a causa animal e o que ela gostaria era de criar uma política pública de castração de animais. Tá bom. Quanto que custa uma castração? R$40. Se nós fizéssemos 100 castrações, nós faríamos 1.200 castrações no ano. Nossa, seria o máximo. Quanto que custa? Ah, não, então quer dizer que com R$4.000, um veterinário, ou nós vamos terceirizar. Ou seja, tu tem que criar, tu tem que pensar no que tu vai fazer, colocar um valor financeiro disso e constar, mas eu vou dar para todas as pessoas? Não. Nós vamos dar só para as pessoas de baixa renda? Não. Nós vamos começar castrando os animais de rua, os que são animaizinhos que estão soltos na rua, porque esses não têm dono. Então, quem legisla, deputado, federal ou estadual, senador e vereador, tem que ter essa consciência de eu tenho um problema e eu tenho como resolver isso. Tá? Então, a política pública de vocês, ela tem que seguir esse roteirinho. E esse roteirinho eu vou passar um por um aqui, e a gente só fez assim para vocês terem noção desse todo. Manos, primeiro, um resumo. Em 2 parágrafos, explicar o que é o teu projeto e qual e o que tu pretende fazer. Um resumo da tua política pública. Tá? E isso nós estamos pensando, pensem como se fosse uma apresentação, e vocês têm que ir preenchendo essas lacunas que a gente colocou aqui para orientar o trabalho de vocês, certo? Depois de fazer o resumo, você estão me ouvindo? Deu uma instabilidade, eu acho, né? Agora voltou. Agora voltou. Bom, então, assim, a justificativa, vocês precisam falar da relevância social, mas vocês precisam dizer por que ela se sustenta. Então, pensem o seguinte, justificativa tem que ter dados. Como nós estamos trabalhando com uma questão hipotética, se vocês não conseguirem achar um dado real, vocês podem até dizer, eu construí um dado imaginário, mas a política pública tem que ter dados. Por que a Renata decidiu 40 cães? Não, é porque a gente fez um cálculo. São aproximadamente 1.000 pelas ONGs aí que estão babá. Se nós fizer tantos em 1 ano ou em 2 anos, a gente resolve toda a questão. Tem que ter informação. Ah, eu quero construir um posto de saúde no bairro A. Tá, e por que não é no B? Não, é porque é o seguinte, o bairro B é atendido pelo posto de saúde tal, no bairro A, nós estamos com uma população de 40.000 pessoas, não tem atendimento, a pessoa tem que se deslocar. Então, tem que ter uma justificativa. E esses itens todos, tá, pessoal, não é uma coisa longa, é uma coisa concisa, resumos mesmo, muito, 1 parágrafo, 2, mas que eles tenham conteúdo, que eles não sejam assim um enrolation, entendeu? E aí vem para o embasamento teórico, tá? Então é isso que eu falei que a justificativa tem que ter. Então,
vocês dão uma estudadinha sobre o tema, colocar que isso já foi feito num outro município, colocar que o indicador de saúde, que o indicador de vulnerabilidade, que na visão de um técnico, do secretário de saúde, do veterinário da cidade, tem que dizer nessa justificativa essa base teórica, tá? do pensamento da proposta de vocês. Aqui, a ordem não necessariamente tem que ser essa, tá? Porque uma das primeiras ordens, agora que eu vou me dar conta, mas uma das primeiras ordens, as primeiras coisas a ser definidas na política pública é essa lâmina aqui. A quem se destina o que tu está fazendo? E quais são os limites? O Eduardo é advogado recém-formado, vai concorrer a vereador ou a deputado estadual, e ele quer trabalhar com o pessoal da OAB, então o público-alvo dele é o seguinte: criar uma política pública de apoio às pessoas em vulnerabilidade, que não têm acesso à advocacia. Tá, então, quem são as pessoas? Pessoas de baixa renda, que percebam menos de meio salário mínimo por mês. Tu tem que definir esse teu público, assim, não é para ajudar o povo. Quanto tu vai ajudar o povo, isso fica completamente sem limite. Então, quem são as pessoas que estarão e serão beneficiadas pela tua política pública, tá? E aí, e eu estou indo aqui. Depois do público-alvo, a gente vem para os objetivos. Então, eu tenho uma pessoa, um ser senciente, porque pode ser um animalzinho, que ele tem um problema, e o meu objetivo é alcançar com essa política pública, e ao final, o meu objetivo, eu quero o quê? Reincluí-los na sociedade, tirar daquela situação, não ter mais a questão de proliferação de animais de rua. Quer dizer, o objetivo, gente, é uma das coisas que a gente não para pensar, tá? Mas é uma das coisas mais importantes quando a gente começa qualquer trabalho. Eu trabalho com educação, tá? Quando a gente capacita professores, a gente pergunta assim: o objetivo é repassar o conteúdo ou garantir que o aluno tenha uma aprendizagem efetiva? São coisas completamente diferentes. Então, às vezes, a gente erra no remédio porque a gente erra no objetivo. Então, quando vai definir a política pública, eu vou fazer isso para esse público-alvo, para alcançar qual objetivo? E aí, quando tu vai definindo isso, tu vai afunilando, tá? A questão do desenho da política pública, tá? Bom, quando vocês definiram o público-alvo, definiram os objetivos, fizeram uma boa justificativa, o resumo, eu diria que vocês podem ser a última peça, depois está tudo pronto, vocês conseguem fazer o resumo. Vocês precisam fazer um cronograma de implantação. Então, como é que serão as ações? A fase de inscrição será de 15 dias, as inscrições serão feitas pela internet, não, as inscrições serão feitas presenciais no CRAS, na escola, depois das inscrições vai ter uma seleção, daí vai ser publicado quem foi o beneficiado da política, e daí nós vamos primeiro construir o alicerce, depois as paredes, depois o telhado, e nós fechamos a nossa política pública. Então, um cronograma das ações. Tá? E aí, por fim, da onde que nós vamos retirar os recursos? Assim, ó, todas as instituições públicas, municípios, estados e União, os orçamentos estão disponíveis no portal da transparência.
Se alguém de vocês quiser ir lá, olhar o orçamento, tentar baixar e dizer, eu achei que no orçamento tinha R$500 milhão para vulnerabilidade social, vai ser daqui que eu vou tirar o recurso. Claro que não precisa ser tão precioso nesse ponto. Eu estou dizendo aos que querem fazer dessa forma, até num caso concreto, falando com dados concretos, tá? Fica muito legal. Mas não há como fazer uma política pública sem definir custos. Então, uma pergunta certa que a gente vai fazer. O Jorge Braga lá apresentou a política pública, eu vou perguntar para o Jorge. Jorge, quanto que custa para botar esse teu projeto em pé? Por quê? Porque as pessoas precisam ter noção que fazer discurso tem custo. Fazer discurso tem custo. Mas tem que tirar dinheiro de algum lugar. Isso é muito irresponsável. Não, eu olhei o orçamento, tem possibilidade, porque tem aqui, tem ali. Ou não, a política pública que eu quero desempenhar é de violência contra a mulher, nós vamos pegar assistência social que o município já tem, com a psicóloga que o município já tem, com o advogado que o município já tem. Então, essa construção de entender como eu faço a política pública e que ela tem que ser financiada, então, é o nosso objetivo. E aí, nós teremos, através da tutoria, orientação para vocês. Essa política só tem que ser entregue em março. Vocês são muitos alunos, são 180. Então, eu diria o seguinte, quem antes começar a perguntar, antes terá a nossa atenção com relação a gente poder ajudar, poder passar uma orientação, poder, inclusive, fazer uma ligação, né? Conversa com um hoje, conversa com outro amanhã. Talvez até a gente defina um dia da semana, nas quartas-feiras de manhã, a gente vai estar disponível, quem quiser vai poder chamar e a gente vai atender imediatamente. A gente está analisando isso. O fato é o seguinte, é por e-mail, que vocês mandam os questionamentos, sempre coloquem o telefone de vocês ali no e-mail, e aí nós tentaremos auxiliar a todos, tá? Mas sejam proativos. Vai para o Google, estuda mais um pouquinho daquilo, qual é a ideia que eu vou fazer, qual é a ideia para a minha comunidade, o que eu gostaria de fazer, tenta sem que alguém carregue pela mão. Se precisar, nós estamos aqui, tá? Sem problema nenhum, a gente vai auxiliar a todos. Bom, quando vocês desenharem a política pública de vocês, nós temos uma fase que é o encontro presencial, né? Que vocês estarão em um evento na capital dos respectivos estados de vocês, que vai ser final de março, início de abril, provavelmente abril. E nesse evento presencial, vocês, com a apresentação, vocês irão apresentar a política pública de vocês, tá? Os de São Paulo vão apresentar no evento de São Paulo, os de Goiás vão apresentar no evento de Goiânia, e assim por diante, todos os estados, cada um apresentará a sua política pública em um slide como esse, com esses passos que nós listamos aqui, tá? Ao final, a política pública vai ser avaliada dentro desses critérios que nós colocamos aqui, que é atendimento a esses pressupostos de direito público, então não dá para tentar propor uma coisa que fere a nossa Constituição, por exemplo, que não tem previsão, né? Tem que ter uma lógica, uma concisão, clareza, relevância, um caráter inovador. Essa comissão, essa banca avaliadora é o conselho editorial, que tem um grupo de 15 pessoas, e nós nos dividiremos em banca de 3, 4 pessoas para estar presente nos eventos e fazer a avaliação do que foi apresentado. Então, a partir de agora, eu corri bastante, não sei se excedi meu tempo, deu 25 minutos, eu queria ficar nos 20.
Mas, a partir de agora, a palavra está com o Guto para conduzir aí os debates. O professor Louro quer dar uma faladinha? Você estudou bastante isso, Louro, me ajude. Boa noite, pessoal. Não, mas está muito bem explicado, Lise. Só para frisar também que o tempo de apresentação ele é muito curto. Não sei que me escapou, mas eu acho que não está na apresentação ali, mas nós estipulamos no edital, se eu não estou equivocado, de 3 a 5 minutos. Então, é muita informação. Vocês vão ter que treinar bastante. Vocês viram ali que um dos critérios é a concisão, ou seja, a capacidade de conseguir transmitir toda essa informação, tudo isso que vocês elaboraram, e principalmente convencer aquela banca da qualidade, da relevância da política pública que vocês criaram em um tempo muito curto. Então, naturalmente, que as informações mais completas e mais detalhadas vão estar no trabalho escrito, a banca vai ter acesso, provavelmente até com alguma antecedência, a esse trabalho escrito, e a apresentação vai trazer esse desafio justamente que é o de conseguir colocar todas essas informações e convencer a banca em pouco tempo. Nós estamos com isso seguindo um modelo que é muito moderno, que é muito inovador, que é o modelo dos chamados pitches, talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o que está sendo utilizado hoje por empresas no mundo todo. Então, quando alguém desenvolve um produto ou um projeto e apresenta para essa empresa, inclusive o professor Joel falou um pouco sobre isso, né, sobre a apresentação de elevador, é um pouco mais que a apresentação de elevador, o pitch, tá? Ela é nesse tempo de 3 a 5 minutos, que quer dizer o seguinte, se aquela pessoa que está apresentando, ela não conseguir convencer nesse intervalo de tempo, então outra pessoa será selecionada ou outro projeto. Portanto, é um grande desafio também a apresentação, ser objetiva. E também, eu vou colocar aqui de novo, porque teve mensagens depois, mas a lista de presença está no chat. Certo, Louro? Sim. Tem uma dúvida aqui, eu já quero aproveitar e trabalhar. Podemos trabalhar com a temática local em âmbito municipal? Sim, vocês podem escolher se vocês vão abordar essa política pública em âmbito municipal, estadual ou federal. Lembrando que, se for trabalhar com ela em âmbito federal, o Brasil é um país muito grande, continental, tem muitas peculiaridades, então também é importante que apareça essas diferentes formas de aplicação, considerando a região em que vai ser implantada. Mas fica de livre escolha aí se o âmbito vai ser municipal, estadual ou federal. Eu acho que eu vou lendo aqui as perguntas do chat e a gente vai respondendo de forma conjunta, tá? Boa noite. Só confirmando, temos 2 trabalhos para março. A resenha crítica do livro do deputado Gabriel Souza e o projeto de política pública. Também gostaria de saber sobre as notas e feedbacks e atividades já realizadas. Elas ficam disponíveis, sim, na plataforma. O trabalho da resenha do livro, como ele é um trabalho que exige um tempo maior, porque demanda a leitura do livro, organização de ideias, e depois a escrita dessas ideias, então por isso que a resenha ela tem um tempo maior de realização. Mas o que eu digo sempre para os meus alunos, né? Se nós deixarmos para a última hora, tende a ficar bem mais difícil, bem mais complicado. Então, procurem dividir esse tempo aí em dias e semanas restantes para que fique tranquilo, porque, caso contrário, vai acabar acumulando a conclusão da política pública mais a entrega da resenha, e aí vai ficar pesado. Nós estamos procurando dar o maior tempo possível de previsibilidade para que todos possam se organizar. Gente, se alguém quiser abrir o microfone também para tirar a dúvida. Eles não conseguem. Ah, tá desabilitado. Ergue a mão que tiver a gente colocado isso também. Se alguém tiver colocado alguma dúvida antes, quando a Elisiane ou o Guto estavam falando, eu peço, por favor, que coloque de novo, que pode ter se perdido aqui nos comentários. Alguém perguntou aqui se seria submetida a apresentação na plataforma. Não, esse trabalho especificamente ele vai ser apresentado apenas de forma presencial.
que eu estou imaginando é que talvez vocês tenham que enviar a parte escrita, não a apresentação, mas a parte escrita com alguma antecedência, para que a banca já possa fazer uma avaliação prévia. Mas isso nós vamos combinando com vocês na sequência. Resenha, tem uma pergunta ali, se são 3 páginas de cada livro. Nós temos resenha prevista apenas para um livro. O resto das questões do módulo Arte de Falar em Público são respostas curtas, né? Participação curta. O que nós queremos, resenha no sentido da palavra, que é fazer realmente um resumo dos pontos relevantes da obra, é só do livro sobre política, Estado e democracia, que é um tema muito contemporâneo, que discute essa crise que vive os estados e as possibilidades, né, e oportunidades. A Maria está perguntando sobre lista de chamada. Nós sempre, em todos os eventos nossos, que nem este aqui, a gente faz um Google Formulário, que vocês clicando ali, tanto no computador quanto no telefone, abre para vocês colocar nome e e-mail, e é com isso que a gente registra a chamada, a exemplo aí do que acontece com relação a outros cursos que são realizados por EAD. A Maria Luísa pergunta se a educação é uma política pública. Talvez seja a maior de todas as políticas públicas hoje, né? Nós temos, inclusive, no documento, o documento de Todos por um Só Brasil está, sim, de ideias para políticas públicas, tá, gente? Porque lá foi levantado várias coisas que são bandeiras do MDB. Entre elas, está lá que a educação deve ser de qualidade para todos, e isso se dá por conta da igualdade de oportunidades de uma educação de qualidade, né? Então, sim, a educação é uma política pública muito relevante. O que a gente pede só para vocês é esse fechar o foco, tá? Quem já fez nível superior sabe, eu vou falar uma frase que todo orientador fala quando a gente vai fazer tese de conclusão de curso. Fecha o foco, fecha o foco, fecha o foco, fecha o foco. Então, assim, fechem o foco, tá? Quanto maior for o leque de vocês, maior a possibilidade da tua justificativa, dos recursos financeiros e de tudo escorrer pelo meio dos dedos e ser uma política que ela não poderia ser aplicada. Então, procurem pegar um objeto que seja pequeno, com um público delimitado, e que vocês consigam dizer, ao final de um ano, a gente conseguiu entregar. Se tem uma coisa que o político tem que exercitar, é entregas. O povo não aguenta mais nem discursos e nem leis que tu faz a lei, mas ela é completamente inexequível. Então, quando a gente desenha a política pública, ela tem que ser execuível. Fala, Fátima. Não dá para falar, tem que escrever. O Eduardo microfone não abre. O Eduardo está perguntando, Elisiane, se a política pública pode ser a criação de um projeto de lei. Como? Se a criação da política pública pode ser a criação de um projeto de lei. Sim, assim, a política pública é uma ação. O projeto de lei é a forma. Então, às vezes, eu crio isso por uma lei e, às vezes, eu crio isso por um decreto ou uma questão normativa. Então, a boa política pública, que se diz política de Estado, que é a política que veio para ficar, que é muito difícil o próximo governo derrubar, né? Então, essas coisas assim de criar uma ação de governo, é para o meu governo, enquanto eu estiver no governo, eu vou fazer tal coisa. Muitas vezes não deriva de lei, mas quando eu quero criar uma coisa estruturada, uma política pública, eu crio uma lei regulamentando, porque daí eu criando a lei, eu vou alocar os recursos no orçamento, eu vou dizer como é que vai ser os critérios, e no futuro fica muito mais difícil
derrubar essa política que foi criada. Então, Eduardo, a melhor forma é por lei. Às vezes não precisa. Às vezes tu já tem uma lei maior que já está autorizando e aí um decreto pode só regulamentar a forma como aquela política será implementada. Fátima, aciona o teu som e fala. Bom, ela caiu. Pessoal, caiu a Fátima, pelo menos aqui da minha tela. Uma coisa que é importante lembrar a todos que as premiações dos estados elas se darão através das 3 melhores políticas públicas apresentadas. Então, a dedicação de vocês nesse trabalho dessa criação da política pública é talvez não, sem sombra de dúvida, a parte mais importante de todo o curso. Nós, quando formulamos todas as matérias que vão ser passadas no curso da Escola de Líderes, nós focamos para que vocês tivessem subsídios suficientes para a criação da política pública, para que ela possa ser apresentada da melhor forma. Então, por óbvio, qualquer dúvida, nos mandem por e-mail, nos questione, nossa tutora vai estar à disposição para auxiliar nós, à medida do possível também da mesma forma, para que nós possamos ter nos encontros presenciais as premiações feitas e receber não só os 3 melhores, mas que todos sejam tão bons, que seja tão difícil de escolher, que a gente tenha dificuldade, né, Lisiane? Mas que nós possamos receber esse conteúdo da melhor forma da parte de vocês e poder fazer as 3 viagens com os 3 melhores alunos de cada estado com as suas políticas públicas premiadas. Lisi, eu recebi aqui no privado uma pergunta da Marijane, tá? Uhum. A pergunta é a seguinte: eu posso fazer projeto de lei municipal para a implantação de casa de atendimento à mulher no âmbito municipal? Pode. O serviço social, né? As ações do serviço social são ações que se chamam de ações concorrentes. Então, compete à União, a estados e municípios esse cuidado com relação tanto à saúde e à questão do serviço social. A saúde já tem uma delimitação que média, alta e baixa complexidade tem níveis diferentes do governo. Eu não sou assistente social e eu já estou há 10 anos na fundação, então, às vezes, pode ter uma legislação diferente, aí eu não quero afirmar com toda a convicção, mas se tiver alguma assistente social no grupo, eu até peço socorro, senão eu vou consultar, mas eu acredito que o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele não tem vedação que o investimento tenha caráter municipal. E, inclusive, nós temos exemplos disso, né? Grandes municípios têm atendimento às mulheres, então eu acredito que não tem problema nenhum. Tem que desenhar bem quantas mulheres serão atendidas, quantos funcionários vai precisar para cumprir essa política, de onde é que vai sair o recurso, né? Uma boa previsão, mas é sim uma possibilidade. Lise, uma segunda questão aqui. A Maria da Glória pergunta: a minha política pública pode abranger o nível federal, estadual e municipal? Eu acho que menos é mais, tá? Uma política pública com esse nível de amplitude, ela teria que passar pelo Parlamento Federal, com disciplinar nas assembleias, e depois no município eu não vejo muita... Eu até nem consigo desenhar isso muito na minha cabeça, porque daí seria quase uma disposição constitucional. Então, se tu faz a nível federal, tu vai disciplinar, o recurso vai ser federal, porque tem uma situação, tá? Os entes federados, eles não podem criar despesa para outro ente resolver.
Então, o município, o Emerson não pode dizer lá que no município dele ele vai fazer uma política pública, mas quem vai pagar é o governo federal. Se a política é municipal, vai ter que ser resolvido com o orçamento do município. Se é federal, vai ter que ser resolvido com o orçamento da União. Então, não vejo um bom caminho de misturar, sem ficar muito claro qual a competência de cada ente federado. O Manuel está perguntando aqui no chat, qualquer tema pode ser abordado em política pública, desde tributação, saneamento, direitos humanos, porque tem temas bastante sensíveis e até odiados por algumas pessoas. Direitos humanos é um tema que é polêmico e extremamente mal entendido, que leva a vários erros de interpretação. Eu mesmo vou fazer uma política pública voltada para a pauta de direitos humanos e promoção social. Não é um questionamento, foi uma afirmação. Tu está coberto de razão, Manuel. Nós estamos precisando enfrentar temas polêmicos. O que nós precisamos nós temos um grande problema no país, gigantesco, que é a nossa nível de desigualdade. Então, reduzir as desigualdades pela educação, pela promoção de direitos humanos, de todas as formas, é muito louvável. Eu só oriento que tenham cuidado com relação às competências. Então, alguns temas, principalmente os temas de direito difuso, eles são temas obrigatoriamente constitucionais ou de regulamentação federal, né? Nós, por exemplo, no âmbito municipal, nós não podemos legislar sobre direito penal. Eu não posso dizer quem não pagar o alvará do IPTU vai preso. Direito penal, só quem legisla é a União. Então a União pode dizer que quem não pagar o imposto de renda vai preso? Não. No Brasil, não se vai preso por dívida financeira, a não ser pensão de alimentos e fiel depositário. Então, tudo tem umas regrinhas, né? Então, quando definir que vai falar sobre um tema mais abrangente, eu digo o seguinte, tá, gente? Se a gente souber perguntar, o Google tem todas as respostas. Então, vamos imaginar que eu quero fazer uma questão de direitos humanos na área dos direitos da mulher. Se eu botar no Google, eu posso criar uma lei, é competência federal ou estadual? Se vocês usarem as palavrinhas certas, é competência, vai vir a resposta. Se não vier a resposta, a nossa tutoria aí vai auxiliando e orientando vocês, tá? Lise, mais uma pergunta aqui. Aqui o Ednardo pergunta: posso abordar em política pública assuntos voltados para comunidades e desenvolvimento social nos subbairros do Rio de Janeiro? Pode. Pode por conta da questão... Deixa eu criar uma situação imaginária, tá? Tu determina que o IDH de um determinado bairro é mais baixo que de outro bairro. Então, tu diz que essa política vai ser realizada naquele local, porque aquele local é o lugar mais violento. Então, por isso que nós vamos começar por ali. Por exemplo, a legislação que está iniciando agora de política de segurança pública no Rio, não me pergunte nada porque eu não li sobre ela, vi muito rapidamente. Mas eles vão fazer piloto em 2 lugares. Aí diz assim, mas não teria que ser para todo o Rio de Janeiro, não teria que ser para todas as comunidades. Não, eles devem ter encontrado um argumento, áreas mais vulneráveis, menor IDH, maior índice de violência, e aí eles desenharam a política pública e disseram o seguinte, é um piloto. Se funcionar aqui, nós vamos fazer nos outros lugares, tá? Isso é muito comum a nível de construção de política pública. Agora eu entendi a pergunta do Eduardo. Talvez eu não tenha sido clara. Pode fazer a lei, mas não precisa fazer a lei. Então,
se vocês, na construção da política pública, colocar os critérios, colocar tudo que vai, todos os parâmetros, e dizer que ela deverá ser regulamentada por lei, pode ser dessa forma. Não, mas eu quero fazer a lei. Ótimo, ela vai ficar mais completa ainda, porque vai ser feita a lei. Como nós estamos trabalhando com situações hipotéticas, que nós não estamos exigindo de vocês uma pesquisa, tá? O que seria o correto do correto? Que a gente dissesse que vocês tinham que pesquisar a lei orgânica do município, ou a Constituição Estadual, ver toda a legislação da área. Então, nós não vamos avaliar isso. O que nós vamos avaliar é a questão hipotética da criação de uma política pública naquelas condições que vocês estão dizendo, com aqueles índices. Então, se a Juscelia disser que eu estou construindo uma política pública para o meu município, e aqui são 5.000 habitantes, tem 1.000 mulheres e vulnerabilidade. Esses números dela são números hipotéticos. A gente não vai lá pesquisar se realmente o município tem 5.000, se tem 1.000, porque não é esse o objetivo. Tá? O objetivo é que vocês trabalhem essa questão de ter um sonho, pensar quanto é que esse sonho custa, pensar se isso é uma demanda municipal, estadual, e como é que seria para nós resolver. Porque às vezes, gente, a solução é muito simples. Assim, eu sempre digo isso. Um cargo em comissão que ganha R$ 2.500 por mês, ele custa, ao final do ano, R$ 48.000 para o Estado. Um cargo. Um aparelho de mamografia custa 48.000, e a sua manutenção deve custar aproximadamente uns 25 a 30 mil reais para tu fazer 30 a 40 ecografias por mês. Então, o mesmo município que diz que não tem recurso para comprar um mamógrafo, estou pensando em pequenos municípios no interior, tá? Que às vezes é um municípiozinho pequeno, que depende das mulheres ir para a capital, é aquela novela, não tem como fazer exame preventivo de câncer de mama, mas talvez comprar um aparelho e manter atendendo 30, 40, 50 mulheres, que no final do ano seriam 600, 700 mulheres atendidas, com menos 1 ou 2 funcionários no município, a gente resolveria isso. E às vezes a gente tem prefeituras inchadas, gente que nem aparece para trabalhar, e as pessoas não param para pensar que não é que não tenha dinheiro, não tem dinheiro para tudo. Então, é isso que quem faz política tem que começar a pensar, que essa conta esse saco tem fundo. Quando a gente fala do MDB, uma das principais características do nosso partido é a responsabilidade. Então, a gente poderia, tanto à direita ou à esquerda, ser uns doidivanos que saem prometendo casinha no céu. Mas isso não é o MDB. Então, essa proposta que a gente tem com a Escola de Líderes, que vocês percebam que achar solução pressupõe encontrar o problema de forma criativa, achar uma solução para esse problema, construir um cronograma dessa solução, saber como que a gente vai fazer isso e, principalmente, quanto é que isso custa. Ô, Fátima, a Fátima está dizendo que uma aula onde não se pode falar fica difícil, mas nós abrimos os microfones. O Guto conseguiu alterar a configuração. Não, Liz, a pessoa levanta a mão e a gente aciona por aqui o microfone dela. Isso, sim, mas por isso que eu disse. Num primeiro momento a gente disse que estava fechado e depois o Guto disse que podia abrir. Isso. Mas nós mandamos a solicitação e ela não desbloqueou. Fátima, eu estou pedindo de novo, só você desbloquear seu microfone. Tá, ok. O que eu queria, na verdade, Lisiane, boa tarde, primeiro boa noite a todos. É assim, olha, como né, a gente vai falar, são 3 partes
páginas para escrita, né? E 3 minutos para o áudio. Travou. Para mim congelou também. Maria Luísa está com a mão levantada. Pode ativar o seu som, Maria Luísa. De algum projeto, como leitura, nas 3, logicamente, abordando cada assunto que o professor está pedindo. Desculpe, Fátima, deu um pico e cortou. Como é que é? Tu está achando pouco tempo de apresentação, isso? Na realidade, os 3 minutos, na verdade, é bem pequenininho, né? A gente vai valorar tudo, pumba, acabou o tempo. É que, na verdade, quando a gente fala em 3 minutos, você sabe que os 3 viram 4h30, 5, né? E nós estamos falando em 30 pessoas para apresentar numa tarde. Então, isso é coisa para começar à 1 da tarde e até às 7, 8 da noite. Porque parece que que são muitas pessoas, né? Tu queria fazer uma sugestão? Não, com relação ao tempo do vídeo, não, mas eu digo assim, com relação ao tempo da matéria escrita, né, de um projeto que a gente vai defender, que nem o pessoal está falando aí, seja de lei orgânica, do Estado ou federal, eu posso fazer somente da lei orgânica, candidata a vereadora, né, no próximo pleito, na próxima eleição. Aí o que acontece? Eu tenho uns projetos para defender. Eu posso falar sobre esses projetos e ainda assim eu posso falar desses projetos sem problema? Sem problema. E vou dizer mais, quanto mais fechado num único problema, melhor. Escolhe um e faz aquele e faz para o teu município. Não preciso fazer exatamente o que o livro está me pedindo, então, sobre aquele tema específico. Basta eu defender que nem, porque eu tenho, né? Vamos supor, eu tenho um projeto aqui, vamos supor, de atendimento do SUS, né? Algumas coisas que eu acho que vai melhorar muito o atendimento. Aí eu vou lá, faço esse projeto, fechei. Aí eu vou lá e falo sobre um outro problema que seria, por exemplo, o saneamento básico, né? Água tratada e... Não, só um pouquinho, Fátima, só um pouquinho. É um projeto. Um só. Um só. Tá. Vocês vão pegar um projeto e vocês vão definir resumo do projeto, objetivo do projeto, base teórica do projeto, público-alvo do projeto, tudo de um único. Eu acho que vamos passar para a Maria Luísa já, então, Tati. Tá dando para mim? Eu não Pode falar, Maria Luísa. Sim. Primeiro, boa noite. Eu queria perguntar para vocês, por exemplo, eu quero fazer o meu projeto virado para a educação, porque eu, como jovem no ensino médio, acredito que a gente aprendendo coisas básicas nessa fase que nós estamos seja primordial para o nosso futuro. Então, vocês acreditam que se o meu projeto for com base na educação, para a criação, por exemplo, de ONGs, para que possa fornecer cursos como esse que eu estou tendo a oportunidade de estar aqui agora, porém de uma forma mais aberta, seria um bom projeto, assim? Vamos lá. Primeiro, se tu está falando em ensino médio, o projeto é estadual, tá? A nossa Constituição estabelece que o ensino universitário é uma competência da União, o médio dos estados e o ensino fundamental e educação infantil é dos municípios. Então, se nós estamos falando em alguma política vinculada ao ensino médio, seria uma política estadual. Com relação a nós criar uma política pública determinando que a ONG faça, nós não podemos, porque elas são sociedades civis, e eu não posso
obrigar uma sociedade civil a ter uma pauta que eu estou pautando eles. O que eu posso fazer, por exemplo, tu pode criar uma política pública que vai alocar recursos para fazer parceria com ONGs que se habilitarem. Então, tu constrói tudo que tu acha que é justo e tu diz, no mês tal vai ser aberto um edital e as primeiras ou as mais qualificadas organizações que se habilitarem vão receber um auxílio financeiro de tanto para eles fazerem isso, 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 isso. Isso pode. Tá? Mas aí, quando a gente trata com ONGs, a gente tem que pensar que a gente cria o chamamento público ou um edital e elas precisam se habilitar. Eu não posso obrigar que elas façam, porque elas são privadas. E uma parceria público-privada, nesse caso, caberia, Liz, não? A parceria público-privada é uma lei específica, tá? E eu não, vou ser bem sincera, eu não a conheço com profundidade. Eu não sei, digamos assim, quais são as regras para eu definir uma PPP, mas eu sei que há possibilidade da criação do chamamento e de tu habilitar, porque é muito comum os governos fazerem isso. Eles abrem editais, separam um recurso financeiro, e aí as entidades que preencham X requisitos, daí ficam lá listados quais são os requisitos, aí tem uma comissão julgadora, tu vai selecionar e elas vão executar. Normalmente, isso baixa muito o custo, né, da política pública, porque tu não vai precisar ter um prédio público, tu não vai precisar ter funcionário público, tu não vai precisar nada, porque uma ONG que já tem toda essa estrutura vai pegar aquele financiamento público e vai desenvolver de forma mais rápida, quando a entidade é séria, fazer chegar nas pessoas. Mas eu acho linda essa tua ideia, Maria Luísa. Tem uma coisa crescendo muito nas comunidades, que é o professor social, né, que é alguém da comunidade que ajuda as crianças, tanto os pequenos ou jovens, a passar no Enem. Tem muita ONG, muito massa, que ajuda a gurizada a tirar nota boa no Enem, daí se classifica bem no Enem, consegue bolsa de ProUni. Então, acho que é muito válido e eu acho que ficaria muito legal. Eu conversei com a Sávia, inclusive. Tu é Rio ou é São Paulo? A Maria Luísa. Tá fechado. Tá fechado o microfone. Eu sou de São Paulo. Tu é de São Paulo. Eu, inclusive, conversei com a Sávia, que é do Rio de Janeiro, com relação a isso, da importância de uma secretaria, que é uma secretaria lá que é do PMDB, das comunidades, de trabalhar essa questão da preparação do jovem para que ele se qualifique bem no Enem. Porque se tu qualifica ele durante um ano para ele ir bem na prova do Enem, ele depois ganha os 100% de bolsa, né? E aí ele pode seguir o sonho da vida dele, então é muito legal isso. Pessoal, estamos aí com... Tem mais uma pessoa aqui, Clevison. Tá ali ele, só liberar o microfone. Libera o teu microfone, Clevison. Deu. Oi, tá me ouvindo? Ok. Gostaria de fazer uma pergunta. Nossa, um prazer falar com você, tá? Assim, tô encantado assim de ouvir tanta coisa que eu sou empresário e tenho indústria, eu sou de Rondônia e assim, eu sempre gostei da política, observo de longe, né? E sempre vem aquela vontade de um dia ser candidato, entrar, né? Poder fazer algo para a sociedade. E a política ela vem assim, passando por momentos tão turbulentos, né, nos últimos anos, e a gente que é empresário é muito focado no trabalho e vê muitas coisas acontecendo na política. E eu gostaria assim por exemplo, em Rondônia é uma região de muita agricultura, pecuária, mas eu gostaria muito de ser uma pessoa aqui que
tomar essa iniciativa de industrializar Rondônia, trazer indústrias para Rondônia, para minha cidade, dentro daquilo que eu conheço e que eu acredito, né? Aí a gente vê, às vezes, aí assim eu penso, aí eu não entendo quase nada de política, observo e tal, como iniciar uma carreira política, né? Porque você vê os vereadores que falam uma coisa, um monte de coisa, o prefeito que fala uma coisa, um faz uma campanha de um jeito, um é mais sério, o outro é mais marqueteiro, né? Fala assim, aí eu estava observando você falar aí, já ouvi falar muito de conteúdo, que você tem que ter conteúdo, que você tem que ter conhecimento, que a população já não aguenta mais isso ou aquilo, bacana, né? Aí vai alinhando a gente. Então, assim, como começar, por exemplo, eu me candidato, qual a melhor forma de eu começar me apresentar para a população, apresentar um projeto dentro daquilo que eu tenho conhecimento, trabalhar focado nisso, que seria a indústria, a geração de emprego, seria o empresário e o empregado, né? Que fecharia tudo. Trazer uma política voltada para o desenvolvimento da indústria e também para a qualificação de mão de obra, né? E eu sempre pensei em apresentar um projeto para a população dessa forma, para que espero que eu seja reconhecido, né? E com a seriedade. O que você acha? Assim, Clebson, primeiro eu quero te parabenizar, se tu é empresário e entra na política, porque eu penso que todas as parcelas da sociedade devem estar no processo político, né? Eu não acredito que algumas pessoas dizem que porque nós precisamos, porque a iniciativa privada é mais séria, o poder público é mais corrupto. Então, não, a corrupção ela está no ser humano. Então, nós vamos encontrar pessoas sérias no meio privado, vamos encontrar pessoas que não são sérias, e a mesma coisa na política. Mas é muito legal essa diversidade de que tem uma pessoa que é da comunidade, tem outro que representa os índios, tem alguém que quer industrializar o Estado, tem outro que quer cuidar do gado do Estado, porque é pecuarista, o outro, né? Então, é muito legal a diversidade, e o MDB é muito plural nesse sentido. Com relação a criar políticas de industrialização, eu te daria assim, umas dicas, tá? Vai para o Google e coloca como industrializar o interior do estado. Vamos imaginar que tu conheça uma cidade, sei lá, uma cidade de São Paulo que tu visitou, ou que tu sabe que tem um parque industrial legal. Como o município de Franca se tornou o maior parque industrial na área tal. Primeiro, assim, busca subsídios de coisas que possam te dar ideias, porque tu vai olhar determinadas coisas e tu vai pensar, isso não tem nada a ver com Rondônia, isso aqui não vai dar certo aqui. Mas tem coisas que tu vai ver, não, isso aqui vai dar certo aqui. Normalmente, quando a gente quer desenvolver parque industrial nos lugares, duas coisas são fundamentais, assim, fundamentais, tá? É logística e mão de obra. Então, é o seguinte, eu quero construir parafusos, está ótimo. Os parafusos é para quê? Para a indústria automobilística em São Paulo. Tá, mas se eu produzir o parafuso em Rondônia, a que preço que ele chega em São Paulo? Então, tu tem que saber o seguinte, que tipo de indústria que tu vai fazer, que tipo de indústria que vai receber o incentivo, partindo do princípio que isso tem que ter viabilidade de competição. Mas todas as áreas são áreas passíveis de ser industrializadas. Eu não acho assim que um estado, que um município não dá. Tem, às vezes, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, tu tem indústria metal mecânica lá no interiorzão do Rio Grande do Sul, que é Santa Rosa, tem um dos maiores parques de colheitadeira agrícola. Enquanto que, em tese, próximo da capital seria muito melhor, e eles se consolidaram. Porque aí vem a segunda questão, que é mão de obra. Ou precisa ter uma mão de obra qualificada na cidade, ou precisa ter uma pesquisa que diga que há um contingente de pessoas dispostas a trabalhar em indústrias.
eu moro no litoral. E eu vou contar a experiência assim, bem rápida, porque eu acho que isso ajuda um pouco a construir política pública. Tá? E aí o sonho de todo prefeito precisa trazer indústrias para o litoral. Vira e mexe, os prefeitos precisam trazer indústria para o litoral. As indústrias vêm e vão embora. Por quê? Porque o mercado da indústria normalmente é um mercado que os salários são fixos e se não é uma indústria muito especializada, não é um salário alto. Verdade. Um salário, no máximo 3. Ah, bom, nós estamos falando de indústria de ponta, tecnologia, bom, daí é outra coisa. Aí as pessoas podem ganhar até 10, 15 mil reais num parque industrial, mas em média é isso. O que acontece com o litoral? As pessoas ficam desempregadas na baixa temporada, mas na alta temporada elas têm a possibilidade de ganhar 15, 20, 30 mil em 2 meses. O que acontece? As indústrias vêm para o litoral, quando chega no verão elas ficam completamente sem profissionais, porque as pessoas vão trabalhar em outros ramos e voltam para a indústria em março. Então, essa sazonalidade não é um ambiente bom para a indústria. Eu só estou ponderando uma realidade. Então, tu vai ter que estudar outros lugares que se industrializaram, como é que eles se industrializaram, e dizer, mas só um pouquinho, isso aqui ia dar certo em Rondônia. Eu conheço o povo daqui, desse jeito não dá, mas desse jeito tá. Tá? A forma que os municípios e o Estado podem fazer políticas públicas de industrialização é através de lei de incentivo. Constrói o parque industrial, constrói os pavilhões, fazem leilão e dão os pavilhões por 3 anos, 4 anos, sem a necessidade de pagamento de aluguel, só paga as despesas. Quer dizer, existem muitos parques industriais feitos com muito êxito com fomento público. Às vezes eles dão os lotes, mas é a pessoa que tem que apresentar os projetos. Então, os projetos mais viáveis é que ganham os lotes. Aqui mesmo, numa cidade próxima, o município pegou uma área que era completamente abandonada, pertencia ao município, e eles literalmente construíram um loteamento industrial. Colocaram energia suficiente, porque a indústria precisa de uma, foi o que eu falei com relação à infraestrutura, né? Então, é toda a logística, entre elas a questão energética, colocaram e tal, e aí leiloaram aqueles lotes para as indústrias que apresentassem os melhores projetos. Elas não tinham que pagar em dinheiro. Venceria a empresa que gerasse o maior número de empregos, que gerasse o maior número de receita líquida mês, que Quem apresentasse aqueles requisitos ganharia os terrenos. E saíram empresas de outras cidades da região e elas foram para lá. E daí uma indústria que vai para o município, aí é renda, é receita, é ICM, é geração de emprego. Então, é possível, sim, fazer política pública nessa área de industrial. Só mais uma pergunta. Continua me ouvindo? Claro. No caso, pessoas, qual que é o projeto seu? Não tem projeto, né? A gente critica muito, né? Negócio de política, projeto e política. Ninguém nem sabe fazer projeto e está pedindo projeto do outro. E qual que são os projetos de política? O ideal é que a gente faça projeto ou entra aí e depois vai conhecendo. Por exemplo, eu entro e coloco uma coisa aí sem muito conhecimento do que eu vou fazer e depois eu vou buscando pessoas competentes para mim conseguir colocar aquilo em prática. Eu já devo ter um projeto claro antes, mas se eu não tenho muito acesso... Não, mas eu vou te dizer assim, Clevison, se tu... agora mesmo para esse trabalho aqui, tá, que tu está fazendo, se tu fizer uma pequena pesquisa, não precisa ser nada muito profundo, tu vai ter um carro-chefe da tua eleição. A bateria está descarregando, viu? Por isso que eu estou movimentando. Tá, não tem problema, fica à vontade, fica ouvindo aí. Tu vai ter um carro-chefe da eleição. Gente, menos é mais. Não apresentem um folder com 5.000 projetos. Foque
no teu caso, industrialização da região X. E o que tu vai fazer? Projetos que visam a industrialização. E como é que tu vai fazer isso? Não, eu já vi, dá para fazer dessa forma. Tu não precisa ter o projeto escrito, desenhado, mas tu precisa ter uma ideia de que tu convença as pessoas que, em chegando no poder, tu sabe o que tu vai fazer. E procurar cumprir, né? Ao máximo possível, né? Isso. Então, eu diria o seguinte, tu já está com a tua mente mais ou menos alinhada, procura, para fazer essa atividade, fazer essa pesquisa e tentar construir essa ideia da política pública, tendo como base o incentivo à questão das indústrias, e aí a gente vai conversando sobre isso aí no privado. Obrigado. Ricardo Valadão, de Goiás. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Elisiane, no seguinte sentido. Eu tenho em mente, eu moro numa cidade de aproximadamente 10 mil habitantes, né? Já trabalhei na prefeitura aqui da cidade e vi o quanto é difícil para as pessoas adquirir medicamentos, né, na farmácia municipal. A gente sabe que existe uma legislação do SUS e essa legislação existe aquela relação nacional de medicamentos, né, que vem verba para o município para adquirir medicamentos da farmácia básica, mas a maioria da população, né, grande parte delas, não a maioria, não utiliza aqueles medicamentos que estão nessa lista. Aí acaba virando uma briga em Ministério Público, a pessoa aciona o Poder Judiciário para conseguir o medicamento. Às vezes, alguns medicamentos não são de responsabilidade do município, aí é de responsabilidade do Estado. E aqui em Goiás, a gente tem uma central chamada Juarez Barbosa, que os medicamentos considerados de alto custo são de responsabilidade desta unidade. Então, assim, eu gostaria de fazer uma política pública voltada para esse público de cidades pequenas, como a que eu moro, né? Assim, aproximadamente até 50 mil habitantes, para que as pessoas não fiquem à mercê da discricionariedade de quem está no poder para doar o medicamento para ela e também não evitar essa demanda judicial. Até porque o município aqui, a Secretaria de Saúde, ela não tem um sistema efetivo que ela conheça as pessoas que recebem esses medicamentos de uso contínuo, né? Então, sim, eu gostaria de fazer um projeto, uma política pública voltada para esse público, de conhecer da Secretaria de Saúde, conhecer o município, né, as pessoas, fazer uma pesquisa das pessoas que tomam esses medicamentos contínuos e, ao mesmo tempo, serviria até como base, como um planejamento para o município para poder fazer uma licitação, né, e adquirir medicamentos. Você acha que esse foco meu, ele daria certo, na sua opinião? Ricardo, com relação à questão dos medicamentos, a nossa Constituição diz que o direito é universal, né? Então, a pessoa pode estacionar uma BMW na frente da farmácia popular e ela tem direito a retirar o medicamento. E isso é que a tua política ela é perfeita. Eu só não sei se há os recursos financeiros para conceder a todos que precisam esse medicamento. Mas, por outro lado, tu falou uma coisa que é muito interessante, que é qual? É o conhecer o público-alvo dos municípios, delimitar
Então, isso tu já vai criando os parâmetros, né? Teria que ter um cadastro prévio e tudo mais, e aí os municípios poderiam se programar com antecedência, licitar, baixo custo. Eu acho muito louvável, porque é muito cruel uma pessoa precisar de medicamento para viver e acabar morrendo porque não tem como recurso financeiro para pagar a medicação, né? Até E existindo a medicação. Até o meu foco não seria nem medicamentos de alto custo, porque aqui já é limitado no estado de Goiás, é um valor, se não me engano, eu acho que é R$ 200 acima, que já é considerado medicamento de alto custo, né? Eu queria, assim, esses medicamentos que não existissem na farmácia básica, na lista do Ministério da Saúde, mas, ao mesmo tempo, as pessoas precisam desses medicamentos, de outros tipos de medicamentos. Então, seria, sim, o município usar os agentes comunitários de saúde através de um sistema e aí conhecer a realidade local para saber, né? O município tem tantas pessoas... Hoje em dia, com os sistemas de informação, um programa poderia planejar, acho que é muito, muito legal. Pensa e vai adiante. Vamos desenhar isso no privado aí. Tá ok, obrigado. Fale, Glênio. Tá certo. Fale, Glênio. Oi, estão me ouvindo? Tá. Oi. Alô? Oi, pode falar. Estamos ouvindo. Estão ouvindo, né? Bom, eu fiz uma pergunta ali no chat sobre a questão quando a responsabilidade da segurança pública, por exemplo, é estadual, mas a segurança pública se dá nos municípios, assim como tantas outras coisas. Mas a responsabilidade de monitoramento e de mando da Polícia Militar é de responsabilidade estadual, né? Quando você vai fazer uma política pública que mexe, de certa forma, com a segurança, de certa forma, não, totalmente com a segurança pública, você tem que levar em consideração o município que ela vai ser implantada ou os municípios que serão implantados, né? E aí tem que haver um termo de parceria para essa política pública específica entre o Estado e o município, assim como há, por exemplo, com o Detran O cercamento eletrônico, que se chama, né? Eu não conheço a legislação de Rondônia. No estado do Rio Grande do Sul, já há, por parte da Secretaria Estadual de Educação, regras pré-estabelecidas. De repente, tu vai pesquisar e até já existe em Rondônia, daí tu só teria que construir a política pública do município, onde os municípios, eles compram os equipamentos, instalam os equipamentos, pagam o valor das câmeras de monitoramento, mas quem fica fazendo a vistoria é a Polícia Estadual. Só que agora, nos últimos tempos, dado aos altos índices, as prefeituras estão com guardas municipais. E aí a guarda municipal é competência exclusivamente municipal. As prefeituras estabelecem que as guardas têm o efeito de cuidar dos próprios públicos, que daí a Constituição autoriza. Então, a guarda seria para cuidar da prefeitura, das praças, dos parques, das escolas, dos postos. Mas, na verdade, as guardas municipais têm se constituído como uma força auxiliar à Polícia Militar Estadual. Então, sim, é possível construir uma política pública de segurança a partir de legislação municipal. Bom, eu vejo as guardas municipais como um custo assombroso para o município. Dependendo do município, fica totalmente inviável. A minha ideia inicial era o seguinte, era usar as câmeras privadas logadas no sistema estadual, né, onde teria uma... só para ter uma ideia, aqui a Centran começou a instalar câmeras nos semáforos, certo? E ela, por si só, que é uma secretaria municipal, estava monitorando essas câmeras.
Quer dizer, eles não têm competência nenhuma, era numa sala totalmente desprovida de condições e tal, e estavam monitorando as câmeras como se policial fossem, né? Então, não tinha estrutura, e essa estrutura poderia ser compartilhada com o monitoramento estadual, da Polícia Militar Estadual, né? Aí a questão da cooperação entre o município e o Estado, quer dizer, teria uma central comandada pela Polícia Militar ou pelo Estado, né, onde as câmeras estão disponibilizadas para essa central. E lá, inclusive, a Guarda Municipal... De repente, Glênio, o projeto seria o inverso, tá? Ele não seria um projeto municipal. Ele seria um projeto estadual que cria as condições para que os municípios se habilitem. Pois é, mas aí assim, o custo de colocar uma câmera e dar manutenção para essa câmera e colocar essa câmera na internet, para o município também fica altíssimo. Nós temos aí uma série quer dizer, todo o estabelecimento comercial tem câmeras voltadas para as ruas, né? Então, eu teria que parametrizar as câmeras que são acessíveis à Polícia Militar, que estão voltadas para as ruas, certo? E esse comerciante, ou até o morador de uma rua que tenha câmeras na casa dele, entraria dentro desse parâmetro, tá? E disponibilizaria essa câmera para a Polícia Militar. Então, a câmera é manutenção dele, é comprada por ele, a internet é dele, certo? Mas o Estado tem acesso, autorizado por ele, aquelas câmeras que estão voltadas para a rua para monitorar. Tá? A ideia basicamente é essa. Então, nós começaríamos com os comércios, né? com as lojas que têm essas câmeras, e abriria ali, à medida que o processo fosse evoluindo, abriria para as pessoas físicas também. Então, eu acho que a política pública é uma política estadual, no teu caso aí, orientando. Com aceitação municipal. Não necessariamente. Não vejo por que passar pelo município se nós estamos falando que os particulares vão liberar direto para a polícia. Então, seria uma política estadual com a possibilidade de que particulares ou municípios possam aderir a esse sistema, desde que cumprido tais e tais parâmetros, requisitos e tudo mais. E aí, eu, particular, chego no Estado e digo, está aqui meu login, minha senha, meu isso, meu aquilo, e estou habilitando dentro dos parâmetros. Eu acho que é uma coisa possível. Não é simples tecnicamente, mas é possível. Pessoal, nós precisamos nos encaminhar para o fim. Nós estamos com 1h40 e nós temos um limite de 1h30. Então, eu pediria para a gente rapidamente aí já passar para Maria Rosa e por Igor, que são dois que estão com as mãos levantadas. E caso vocês tenham daí mais dúvidas, nós vamos tratar a partir de agora por e-mail, vocês mandando as dúvidas, a gente respondendo, ou aí no privado. Maria Rosa? Oi, boa noite a todos e todas. Deixa eu... Oi, tudo bem com vocês? Obrigada. Tudo já. Então tá. Professora, é assim, eu trabalho num colégio do Estado e é terrível a situação diária. É muito tentativa de suicídio, criança se cortando, criança tomando remédio escondido, é uma situação horrorosa. Muitas mães carregando 5, 6 filhos nas costas, não tem marido para ajudar, não tem ninguém para ajudar, enfim. A gente vê que a situação está precária. Existem algumas situações que a gente envia para o município, só que a demanda é muito grande, é muito moroso o atendimento a essas crianças, tanto para atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico e tudo mais. Aí manda para o CRAS. O CRAS, se faltar um O no negocinho, já manda para casa porque não dá certo. Aí a pessoa volta lá, falta um A no negocinho, manda para casa. Enfim, a pessoa desiste.
Existe no município uma demanda grande também de atendimento aos jovens, tem o CRAS, tem o CREAS, o CAPS, tem o Centro da Juventude, mas não consegue abranger todos os jovens, porque tudo tem que ter a renda per capita e tudo mais. Eu sei que dentro da escola nós podemos fazer projetos juntamente com a PMF e receber um dinheiro para poder fazer projetos dentro da escola. Agora eu pergunto, existe a possibilidade de um projeto desse ser colocado dentro da escola, porém com a ajuda do município? Porque o município já oferece algumas coisas, só que não consegue alcançar todo o público. O que eu faço? Assim, ó, Porque nós temos uma limitação que recursos da área de educação, eles obrigatoriamente têm que ser gastos no desenvolvimento do ensino básico. Então, os municípios não podem investir em escolas de ensino médio. Não é que não possa, eles teriam que tirar recurso além dos 25%. Os 25% que é gasto em educação, pode estar sobrando 5%. Não pode gastar com ensino médio, por exemplo. Obrigatoriamente, os 25% dos municípios precisa ser gasto no que a gente chama de MDE, que é o desenvolvimento da educação básica, tá? Então, não é que não possa, mas é muito complicado recurso municipal dentro de escola estadual. O que pode é o Estado ou a Maria Rosa, que vai desenvolver uma política pública, criar um critério, uma forma de fazer que é do município, que vai ser mantido com recursos do município, da assistência social, da área social, né, para o desenvolvimento social, e daí tu cria todo o projeto. E aí a forma de acessar esse serviço venha pela indicação da escola pública, que é estadual, mas também se aparecer jovens não vinculados à escola, eles vão receber igual. Agora, desenvolver com recurso municipal algo dentro da escola estadual é pedir para ser glosado pelo Tribunal de Contas. É muito complicado, não é fácil. Mas, professora, o que fazer então? Porque não vem de um lado, não pode do outro. Não é que não possa. Por exemplo, o CRAS não pode ser burocrático. O CRAS é um centro de referência de assistência social. Ele precisa dar vazão à demanda social. Então, tu pode criar uma política pública dentro do CRAS, que quem vai atender são professores que tenham entre 20 e 35 anos, que tenham não sei o quê, que vão desenvolver a atividade com os jovens assim. Tudo aquilo que tu quer fazer na escola, tu pode fazer, mas faça no prédio do poder público municipal. Aí tu vai conseguir desenvolver. Daí a escola estadual encaminha. Pode ser. Agora, tu querer pegar o recurso e colocar dentro da escola estadual não é fácil. É uma coisa sujeita à glosa dos órgãos de fiscalização. Tá bom, porque então, tem uma disposição na Lei de Responsabilidade Fiscal que diz que um ente da federação não pode pagar despesas de outros entes. Por isso que é uma novela quando o município quer ajudar a pagar a gasolina da Polícia Militar. Inventa Concepro, IONG, isso e aquilo, porque não pode ter esse cruzamento de um ente da federação pagando despesas de outro ente da federação. Obrigada, tá? Parece. Igor. Boa noite, estão me escutando? Bem, Igor, pode falar. Que bom. Boa noite, professora, boa noite, meus caros colegas. Então, meu projeto seria visando a UBS estendida, que seria uma UBS com 60 horas em atendimento, visando, isso traria mais oportunidades de emprego para os profissionais da saúde, inclusive oportunidade para os trabalhadores que trabalham em horários comerciais,
Então, seria um OBS que teria atendimento até meia-noite. Odontológico, médico e dentre várias outras possibilidades. Isso seria um projeto bacana? É um projeto bacana, pode ser apresentado, tem que orçar, ver custos extras, mas se, por exemplo, um município tem demanda reprimida, não consegue atender, tem altos índices de fila, isso é muito melhor tu estender o horário do que tu gastar com prédios, contratação de outros, né, de equipamentos. Imagina, um aparelho, um gabinete dentário é uma coisa caríssima, né? E ele fica 10, 12 horas sem ninguém usando, enquanto ele poderia funcionar na noite. Então, realmente é uma política municipal que pode ser desenhada e com muita facilidade. Sim, é porque eu penso nos cidadãos, né, que não tem como eles irem em horário comercial, que seria das 7 até 6, por exemplo. Então, o atendimento se estenderia até meia-noite, e isso traria mais empregos para profissionais da saúde e atendimento à população que precisa, né? Com certeza, é só questão de definir os parâmetros. Sim, obrigado. Louro, contigo a palavra para fazer o encerramento. Porque eu acho que o nosso gestor Guto, eu acho que ele saiu, né? Obrigado, Liz. Obrigado a todos pela participação, pelas dúvidas, comentários. É importante que a gente tenha essa interação de modo contínuo, tá? Então, também é um pedido que eu quero deixar aqui para vocês, pessoal, que essas dúvidas possam ir vindo ao longo dos dias por e-mail, porque aí nós conseguimos nos organizar aqui, fazer um revezamento e vocês vão ser atendidos da melhor forma possível. Qual que é o pior dos cenários para nós e para vocês, é se essas dúvidas começarem a chegar no mês de março, todas elas de uma vez só. Então, fica difícil para nós responder, talvez demore um pouco mais e vai ser um momento que vocês teriam, né, teoricamente, mais pressa. Então, estamos à disposição, não só a nossa equipe aqui, mas também outras pessoas que, eventualmente, a gente possa acionar para que essa resposta seja muito assertiva, muito técnica e que auxilie vocês de fato. Mas, por favor, não deixem o tempo passar, não deixem para a última hora, porque é um trabalho que tem um certo grau de complexidade. E, no mais, contem conosco para todo o suporte possível, também com relação ao acesso à plataforma, às atividades, que ainda está com alguma dificuldade, vão nos chamando nos grupos dos estados, porque nós estamos atendendo a todos no privado e auxiliando. E, da minha parte, era isso. Mais uma vez, agradecer a presença e a disponibilidade de todos, quase 9 horas da noite, demonstra a importância que todos nós estamos dando para esse projeto tão importante. Muito obrigada a todos. Até justificando, o nosso gestor Guto está se recuperando do Covid, então ele tenta trabalhar, mas ele fica cansadinho. Então, vamos aí só fazer essa justificativa, que ele não ficou conosco até o final, em função disso que ele ainda está se recuperando. Pessoal, cuidem-se, usem máscara, façam campanha, temos uma candidata a presidente, vários candidatos a deputada, governador, e nós precisamos aí agitar e gerar movimento, porque é isso que nós somos, um partido em movimento. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.